Boa tarde, pessoal. Meu nome é Álvaro Campos. Eu estou aqui em Florianópolis trabalhando. E eu dei uma parada aqui para fazer esse vídeo para manifestar a minha opinião sobre o que está acontecendo no nosso país. Ontem a gente viu uma série de manifestações aí de estudantes em todo o Brasil, né? E eu gostaria de começar esse vídeo falando sobre termos que têm sido utilizados. Termos como idiota útil, termos como analfabeto funcional. Idiota útil é aquela pessoa que se deixa levar, que se deixa influenciar, que se deixa induzir por movimentos, por ideologias, sem sequer questionar, sem sequer analisar, sem sequer estudar o que está por trás, o que está realmente, quais são as intenções desses movimentos. E o analfabeto funcional é aquele que não tem a capacidade de discernir, de ler, de entender as coisas de fato, né? E eu vi uma pesquisa do Ibope na qual 75% dos brasileiros são tidos como analfabetos funcionais. E pasmem vocês, 38% dos estudantes universitários também são tidos como analfabetos funcionais. E aí a gente já começa a entender um pouquinho o que aconteceu ontem. Através de um aparelhamento de mais de 40 anos das nossas universidades e colégios, têm sido formados nesse período de 40 anos jornalistas, advogados, historiadores, filósofos, professores, todos eles com a mente formatada pelo socialismo, pelas ideias e pelos ideais do socialismo. Então a gente começa a entender um movimento como o de ontem, no qual víamos professores, no qual víamos alunos, nos quais víamos os pais dos alunos protestando contra a contenção de despesas do governo do Bolsonaro. Então, o que a gente entende é que esse movimento não foi um movimento popular. Por quê? Porque se vocês olharem as imagens, vocês vão ver as bandeiras que estavam à frente desses movimentos. Não eram bandeiras do Brasil, eram bandeiras vermelhas, eram bandeiras da CUT, eram bandeiras com foice e com martelo, eram centrais sindicais, eram centrais estudantis, todas elas dirigidas por pessoas politizadas, pessoas filiadas a partidos políticos como o PT, PSOL, PCdoB. Então o movimento de ontem jamais pode ser dito como um grande movimento popular, como a mídia esquerdista colocou ontem. Quando eu vi aquelas matérias, chegou a me dar nojo, porque os jornalistas, também formados em universidades, que formataram a mente deles com os ideais socialistas, eles faziam uma cara de nojo para o governo, porque o governo ele vai contra todos esses ideais socialistas, que vão contra a família, que vão contra os princípios de uma família tradicional, que vai tudo o contrário ao que a grande maioria da população é favorável. Hoje a grande parte da população brasileira é cristã, sejam católicos, sejam evangélicos, a grande maioria da população brasileira é cristã, que preza a família, que preza o conceito judaico-cristão. E o socialismo é contrário a tudo isso. Então, o que nós vimos ontem foi um movimento político, jamais um movimento popular. Então nós vamos ter sim um movimento popular, mas vai ser na próxima semana. Então eu convoco todos vocês a estarem participando desse movimento que vai acontecer semana que vem, a favor das mudanças no Brasil. Porque o que esses movimentos políticos de oposição querem, o que o Centrão quer, é a manutenção de um velho esquema de político. A cleptocracia, o governo do roubo, o governo do toma lá da cá. O que eles querem é continuar roubando dos nossos bolsos. E a grande maioria da população disse um basta para isso. Então semana que vem vamos todos para as ruas aí para ajudar o nosso governo que quer mudar esse Brasil e nunca retroceder como querem esses que perderam as eleições. Deus abençoe vocês.